Oi pessoal que é fã de terror, hoje eu vou falar de uma minissérie chamada Pesadelos e Paisagens Noturnas. Ela é uma minissérie antológica baseada nas obras de Stephen King, ou seja, cada episódio conta uma história diferente, escrita por ele, e eu conheci essa série quando eu estava de madrugada vendo séries no SBT, e foi muito legal eu ter descoberto essa série, porque não era todo dia que tinha alguma coisa envolvendo terror que o SBT passava, pelo menos em minisséries. E depois eu acabei comprando em DVD e agora estou fazendo a crítica dela para vocês. Então vamos lá. Bom, o primeiro volume ele tem 3 episódios. E o primeiro episódio se chama Campo de Batalha. Nesse episódio, um homem que ele é um assassino de aluguel, ele acaba matando um dono de uma loja de brinquedos. E uma loja não, né? Uma fábrica de brinquedos. Então, depois de ele cumprir o trabalho dele, ele volta para casa. Então, ele recebe uma caixa contendo uns soldadinhos de... aqueles soldadinhos bem pequenininhos, verde, acho que é de chumbo. E ele acha estranho porque ele não comprou aquilo, não sabe de quem veio, mas pra ele tá tudo ok, ele guarda a caixa lá. Só que aí ele percebe que tem alguma coisa muito estranha com esses soldadinhos, e eu não vou falar o que é pra não estragar a surpresa, né? Mas é um episódio que eu gostei bastante, eu achei ele super divertido e ele tem um certo humor negro e você não sabe como o episódio vai terminar, e depois quando você vê como ele termina você fica bem satisfeito da forma que acabou. Mas é isso, é um episódio bem legal, acho que é um dos meus favoritos da série. E vamos para o próximo, que é a Zona Misteriosa, que é um episódio que eu não entendi muito bem. Eu acho que é um episódio que faz homenagem às obras de H.P. Lovecraft, que é um escritor de terror bem antigo, né, que já faleceu. E sei lá, acho que se eu tivesse lido alguma obra dele eu teria gostado mais, eu teria achado mais legal, mas eu achei ele muito confuso. Basicamente é a história de um casal que eles estão em Londres, acho que eles estão noivos. Na verdade eles acabaram de se casar e a mulher ela quer aproveitar, né, a lua de mel deles lá em Londres. Só que ele é um homem de negócios, ele é muito ocupado, então ele, antes de eles aproveitarem, né, a lua de mel deles, ele precisava ir numa cidade para resolver um problema do trabalho dele. Só que todo mundo, para quem eles falavam para onde eles iriam, diziam para eles não irem para esse lugar, mas não falavam o motivo, e isso deixava eles mais curiosos para irem, até que eles vão. Alguém tem coragem de levar eles para lá, porque tava todo mundo rejeitando levar eles para lá, mas uma pessoa, um cara aceita levar eles para lá. E eles finalmente chegam e eu não vou contar o que acontece, mas basicamente a sinopse do episódio é essa, e eu não gostei muito não, achei bem confuso, não entendi nada, e os efeitos especiais são bem ruinzinhos, enfim. Já o terceiro episódio do volume 1 se chama O Último Caso de Umney. Esse episódio conta a história de um escritor que não está feliz com a vida dele, e ele escreve sobre um detetive que resolve vários casos, e o escritor, né, ele resolve trocar de vida com o detetive, e basicamente é isso. Eu não vou falar muita coisa, porque senão vai entregar muito da história, mas é um episódio legalzinho até, eu achei melhor que a Zona Misteriosa, mas não achei tudo isso. É um episódio que vale a pena assistir para passar o tempo, e é bem engraçadinho. É um episódio que faz você pensar bastante, mas basicamente é isso.
Já o quarto episódio, que já fica no volume 2, se chama O Fim da Desordem e conta a história de dois irmãos que querem acabar com a violência no mundo e um deles acaba achando um método para isso, só que isso acaba trazendo graves consequências e basicamente a sinopse é essa. Eu achei um episódio bem fraco, bem parado, tem uma premissa interessante, mas eu acho que tinha histórias do Stephen King bem mais interessantes para se fazer um episódio e achei que eles pegaram uma história bem fraquinha. Já o quinto episódio se chama A Pintura e ele conta a história de um escritor famoso que descobre que está com câncer e no meio dessa descoberta ele acaba comprando um quadro, só que ele percebe que esse quadro está mudando de aparência. Por exemplo, ele é um quadro de um homem dirigindo e a paisagem atrás desse homem dirigindo vai mudando com o tempo e ele começa a perceber que esse homem que está dirigindo no quadro está indo atrás dele. Bom, para mim esse é um dos melhores episódios da minissérie e ele realmente é um episódio de terror bem estilo Stephen King mesmo, e o terror é um terror que vai crescendo gradualmente até chegar num momento bem tenso e eu recomendo bastante ele. É uma história bem diferente e bem assustadora. O sexto episódio se chama O Mapa e ele conta a história de um homem que acabou de sair da prisão e ele volta a morar com a família dele, a esposa e o filho. E certa noite um amigo dele chega na casa dele, bate na porta da casa dele, que na verdade é um trailer, né? Todo ferido, acho que ele levou um tiro e ele tá morrendo, e antes que ele morresse, ele entregou um mapa para esse amigo dele e falou que se ele encontrasse as outras partes do mapa e juntasse, ele ia encontrar muito dinheiro e ia poder mudar a vida dele e da família dele. Então esse cara acaba falecendo, né, o amigo dele, e esse rapaz ele vai atrás dos mapas e é aí que a aventura, né, começa. Apesar de esse episódio não ter nenhum elemento de terror, ele é muito legal, ele é bastante dinâmico, então ele não enrola nem um minuto e a ação o tempo todo, e o personagem principal ele é bastante carismático, você torce para que ele consiga o que ele está buscando e não tem muito o que falar desse episódio, não é o melhor da série, mas é um episódio bem bacana e é isso. Já o sétimo episódio se chama Sala de Autópsia. Esse já faz parte do volume 3 e ele conta a história de um homem que acorda numa sala de autópsia, só que ele não lembra como ele chegou lá e ele está deitado numa maca, só que ele não consegue se mexer, ele não consegue mexer nenhum músculo e nem mesmo os olhos, mas ele consegue ouvir e ver tudo o que está acontecendo e ao mesmo tempo que a gente vai ficando agoniado junto com ele, os médicos vão se preparando para abrir ele, então é um episódio bem tenso e apesar da história não ter nada demais, é bem legal e a gente vai descobrindo por que ele foi parar nessa sala de autópsia. Então é um episódio bem legal e eu recomendo. E o último e oitavo episódio da minissérie se chama Uma Banda de Outro Mundo e conta a história de um casal que está numa viagem de carro e acaba que eles erram o caminho da viagem deles e vão parar numa cidade onde todo mundo parece com algum astro do rock. E o homem, né, do casal, ele fica super maravilhado, ele adorou a cidade, só que a esposa dele sente que tem alguma coisa errada naquele lugar, alguma coisa bem estranha, e
uma hora eles começam a perceber que nada é o que parece naquele lugar. Bom, esse episódio ele é bem divertido, não é o meu favorito, mas ele é bem legal, ele faz referência a vários astros do rock e para quem gosta de rock é um episódio muito bacana, vale a pena dar uma conferida e chega a um ponto do episódio que as coisas começam a ficar bem assustadoras, então vale a pena. Bom, essa foi a resenha, espero que tenham gostado e se vocês já assistiram, comentem aí embaixo qual é o episódio favorito de vocês e se vocês quiserem que eu faça a resenha de alguma série, livro ou filme de terror, comentem aí embaixo qual vocês querem que eu faça e é isso, espero que tenham gostado e até mais.